Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de atender um pedido da nossa querida amiga Luciane Suzuki. Ela me pediu para gravar um vídeo sobre dicas de livros para que ela possa estudar. Eu adorei a ideia. No fundo, eu acredito que ela queira me modelar para também ter o mesmo nível de repertório, de conhecimento, a partir dos livros que eu estudo também. Então, eu achei fantástico. Mas, além de gravar esse vídeo, no fundo, ela me inspirou a partir de hoje, a gravar uma série de episódios dando dicas e recomendações de livros as quais eu tenho lido e estudado. Até porque nos últimos meses eu tenho lido uma média de 2 livros por semana, então eu tenho um repertório muito interessante para poder partilhar com vocês, ok? Bom, eu começo hoje falando sobre dicas de livros sobre programação neurolinguística, para quem quer começar a aprender sobre isso ou para quem já conhece e queira aperfeiçoar esse conhecimento. Obviamente, eu sigo a recomendação do próprio Dr. Richard Bandler, um dos co-criadores da PNL, a qual eu sigo e represento. Dr. Richard Bandler, ele tem vários livros, mas ele mesmo recomenda ler a partir dos mais novos para os mais antigos. Por que isso? Porque, obviamente, os mais novos têm informação mais atual e a PNL ela evoluiu desde que eles começaram a estudar sobre isso. Então, vale mais a pena você realmente entender a informação mais atualizada para depois você buscar a informação de como foi construído tudo isso. E vale a pena você experimentar essa jornada de conhecimento. Então, qual é o último livro que Dr. Richard Bandler lançou? Ele se chama A Introdução Definitiva à PNL. É um livro muito fácil de ler, sem ser muito técnico, mas o suficiente para você entender, porque ele conta uma história a partir de um protagonista que participou de um workshop do Dr. Richard Bandler. Então, é como se você participasse do workshop e é interessante porque você entende sobre o que é a programação neurolinguística, mas você também consegue perceber como o próprio Dr. Richard Bandler ele demonstra e ensina os conceitos da PNL. Então ele fala de algumas técnicas, não é tão profundo, não é tão detalhado, não tem todas as técnicas, mas o suficiente para você entender os princípios, ou inclusive questões como submodalidade. Ele até fala sobre metamodelo nesse livro. Então vale a pena, é uma perspectiva muito mais resumida, eu diria, simples, fácil de entender, o suficiente para você compreender como funciona a programação neurolinguística. O segundo livro que eu gostaria de compartilhar aqui, na verdade, a maioria dos livros do Dr. Richard Bandler não foram traduzidos para o português, mas eu tenho estudado todos eles e, sinceramente, esse que eu gostaria de recomendar só tem em inglês, chama Get the Life You Want, que significa tenha a vida que você quer. E esse livro eu achei ela muito completa e didática, e ele já apresenta várias técnicas, vários exercícios e como executar esses exercícios. E o mais interessante, ele traz de forma mais atual. Então ele fala assim sobre as técnicas de sistemas representacionais, modalidade, rapport ou até mesmo metamodelo, só que ele traz de uma forma mais prática atual. Ele até fala sobre cura rápida de fobia, mas não no contexto, no conceito tradicional. Ele já utiliza um contexto utilizando sua modalidade de uma forma mais simples. Então é legal você entender como que ele demonstra isso e é legal porque você entende como utilizar certas técnicas de uma outra maneira, de uma forma mais atual. Então é um livro também não tão técnico, mas para você que já conhece, é uma perspectiva onde você possa aprimorar esses conceitos sobre a programação neurolinguística. O terceiro livro que eu gostaria de indicar, não existe, ou pelo menos eu não conheço, não consegui encontrar ainda, um livro do próprio Dr. Richard Bandler, ou mesmo do John Grinder, o outro co-criador da PNL,
a qual eles conseguem consolidar todos os conceitos, pressupostos, técnicas e práticas da PNL. Mas eu encontrei de um outro autor, chama-se Manual de Programação Neurolinguística. E esse livro é interessante porque ele está em português, e segundo, porque ele fala sobre todos os conceitos e teorias sobre a programação neurolinguística, partindo desde pressupostos, mapa no território, sistemas representacionais, submodalidade, metamodelo, modelo Milton, metaprogramas. Então, é interessante porque você consegue ter um manual, um guia de todas as teorias, ou da maioria das teorias, de um practitioner. Por outro lado, obviamente, por ser um manual, você não consegue entender na prática qual é o resultado sobre cada uma dessas técnicas. Você entende a técnica, mas praticar efetivamente depende de um processo de autoconhecimento seu mais evoluído. Então, se você já participou de algum workshop, de um treinamento, fica fácil você entender. Para você que é leigo, você vai entender na teoria, mas a prática ela vai ser um pouco mais desafiadora a partir apenas desse livro. Mas vale a pena para você entender como funcionam os mecanismos que possam produzir mudanças nos nossos pensamentos que vão alcançar os resultados que a gente deseja, ok? Bom, eu espero nesses 3 livros ter contribuído, partilhado um pouquinho desse conhecimento, mas o que eu posso dizer é, parte de você buscar essa informação e experimente o que de melhor pode acontecer. Eu aguardo vocês nos próximos episódios. Um forte abraço a todos, gratidão.